Bom dia, galera. Tudo bem? Boa tarde. Se estiver vendo essa aula à tarde, nós vamos fazer hoje uma revisão do conteúdo de polaridade, tá? A prática das nossas revisões é como segue. A gente vai fazer o quê? Vai rever esse conteúdo, porém, vamos passá-lo de uma forma mais simplificada, mais facilitada para vocês entenderem, caso não tenham já pegado o conteúdo completo que a gente passou na aula de polaridade e geometria. Ok? Pessoal, então, ó, só para referenciar, a polaridade está lá no livro 2, tá? Vai da página 411 até a página 418. Ok, galera? Prosseguindo, então, vamos lá. Então, o que é polaridade, galera? Então, não sei se vocês se lembram da aula anterior de geometria, nós vemos que os átomos eles se dispõem no espaço, certo? Que eles se dispõem no espaço, tem uma estrutura 3D, e a partir dessa estrutura 3D a gente consegue montar a geometria da molécula. Até aí tudo bem. Mas uma informação a mais que nós devemos introduzir nessa história é o quê? É a respeito de como essa nuvem eletrônica está constituída no entorno desse átomo. Como assim, professor? Veja bem, ó, nós temos aqui um exemplo, a molécula de CH4. Então, C1, 2, 3, 4. Se nós analisarmos, ela tem uma geometria tetraédrica, ok? Pessoal, então, e como é que nós podemos pensar agora que os elétrons de toda essa molécula estão distribuídos no entorno dela? Como é que será que isso aconteceria? Aí, a partir, então, do nosso estudo de polaridade, a gente vai tentar entender como os elétrons que essa molécula possui se distribuem nela, ao redor dela, ok? Pessoal, então, por exemplo, aqui do metano. O metano, você veja que a nuvem eletrônica ela vai se distribuir uniformemente, ou seja, eu não tenho uma maior concentração de eletrônica, concentração de elétrons ou concentração eletrônica em nenhum ponto da molécula, certo? Calma, vamos entender isso com calma. Então, ó, lembrando, eu tenho uma geometria, certo? E os elétrons agora passam a se distribuir ao longo do entorno desses átomos, certo? Então, tem vários núcleos próximos conectados através da ligação química, e os elétrons agora passam a estar dispostos no entorno dessa molécula como um todo, ok? Aí nós estudamos o caso do metano, que não visualizamos aqui é, nenhuma falta de homogeneidade, ou seja, todas as cores aqui que representam concentração de elétrons, as cores são todas iguais. Ah, sim. Então percebe aí, ó, por exemplo, ó, na molécula de água já tem várias cores. E aqui eu tenho somente uma cor. Mas o que será que é essa cor? Essa cor é justamente uma concentração maior de elétrons, ok? Então, ó, nas regiões onde eu tenho somente uma cor só, é tudo que uma mesma concentração de elétrons, ok? Só que isso não acontece em todas as geometrias, como a gente viu no caso da água. A água, ela possui uma região vermelhinha no qual eu tenho uma maior concentração de elétrons, ok? E se os elétrons que antes estavam distribuídos uniformes, eles se desviaram para uma posição ou uma região do átomo, o que aconteceu? Ó, se eles estão em excesso aqui, eles deixaram de estar em algum lugar. Então, ó, onde deixou de estar elétrons é porque formou-se uma carga positiva, certo? Então, galera, nós temos dois exemplos claros aqui, ó, de uma molécula que não possui nenhum polo e uma molécula que possui polos. Oi, professor, calma. Calma, meu querido, vamos lá. Então, ó, polos. O que são polos? Polos são regiões positivas e negativas que formam-se na molécula, ok? E formam-se por quê? Elas se formam porque há uma maior concentração de elétrons em determinada região da nuvem eletrônica da molécula.
beleza. Então, mais uma vez, ó, vou recapitular em sequência. Nós aprendemos que as moléculas elas têm uma geometria no espaço, elas são 3D. Aprendemos que os elétrons da molécula agora passam a distribuir-se no entorno dela, formando uma nuvem eletrônica. Ok? Beleza. Agora, aprendemos também que essa nuvem eletrônica, em algumas moléculas, ela está mais concentrada em uma região e ausente em outra, formando polos. Sendo que o polo onde há maior concentração será o polo negativo e a região onde tem ausência de elétrons na nuvem eletrônica é o polo positivo. No entanto, algumas moléculas têm uma distribuição uniforme de elétrons, então não geram polos, ok? Beleza, então nós recapitulamos tudo e vamos introduzir mais um conceito. Ó. Então, ó, moléculas no qual eu tenho polos bem definidos, eu chamo de moléculas polares. Moléculas onde eu não tenho polos bem definidos, eu chamo de moléculas apolares. Ok? E isso, pessoal, vai ser muito importante para nós para definir conceitos como por que a água não se mistura com o óleo. Já pensou sobre isso? Então, ó, a razão está por trás disso está no fato de que a água ela é constituída por moléculas polares e, por consequência, é uma substância polar, e o óleo é constituído por moléculas apolares e, por consequência, é uma substância apolar. E apolar e polar não se misturam. Então, explicamos um fenômeno aí a partir da polaridade da molécula. Ok? Então, prosseguindo, galera. A primeira coisa, antes de falar sobre polaridade de molécula, nós precisamos falar da polaridade da ligação. Como assim? Então, ó, antes do átomo se ligar, formando, por exemplo, uma molécula complexa aqui, e tem vários átomos, há a junção de pelo menos 2 átomos, e entre eles formam-se uma ligação, certo? Uma ligação química. Então, a primeira coisa que nós temos que avaliar é como a nuvem eletrônica do átomo original, por exemplo, do HCl, vai se comportar uma vez formada a ligação, certo? Então, aqui eu tenho uma nuvem eletrônica originária do Cl, dos elétrons do Cl, e uma nuvem eletrônica originária do H, beleza? Agora, quando eu formo a ligação, essa nuvem eletrônica passa a ser a nuvem eletrônica da molécula, da ligação, formadora da ligação. Ok? Então, prosseguindo aqui, galera, ó, a nuvem eletrônica da ligação. Uma coisa que a gente precisa entender bem claramente aqui. Pessoal, então, para onde essa nuvem eletrônica vai estar mais... Como é que ela vai, primeiramente, como é que ela vai se comportar? Ela vai ficar paradinha no meio entre os 2 átomos? Ela vai ficar mais próxima de um átomo, mais distante do outro? O que você acha? Vamos refletir? Então, pensa o seguinte, para responder essa pergunta, nós precisamos nos basear, galera, numa coisa chamada eletronegatividade. Certo? Então, eletronegatividade. Lembra lá do conceito de tabela periódica? Então, eletronegatividade é a tendência de atrair para si a nuvem eletrônica uma vez formada uma ligação química, certo? Então, o carinha que é mais eletronegativo, ele vai roubar mais para si o elétron, beleza? Os elétrons da ligação vai ficar mais próximo dele, certo? Então, aqui vemos o caso aqui do HCl. Então, eu tenho antes, que eu tinha 2 nuvens eletrônicas separadas, quando se constituíram, uma nuvem eletrônica tem a tendência de ser puxada, atraída
mais próxima para o lado do cloro. Por que mais próximo do lado do cloro? Porque o cloro é, de fato, mais eletronegativo. Lembra lá da aula de periódicas? Então, ó, fui ontem no clube. Briguei e saí carregado para o hospital. Então, ó, o cloro está muito adiante, muito mais adiante do que o hidrogênio. Então, o cloro puxa para si essa nuvem eletrônica, formando o quê? Formando uma maior concentração, consequentemente, um polo negativo lá de cá, e formando aqui uma ausência ou uma escassez de elétrons do outro lado, no hidrogênio aqui, formando o polo positivo, certo? Então, aqui eu tenho uma ligação polar, certo? Ligação polar, por quê? Porque eu tenho polos bem definidos, ok? Quando eu não teria... Agora a pergunta é, o que é essa setinha aqui? Essa setinha aqui é um vetor de dipolo. Então, anotem aqui, ó, façam uma anotação no seu livro, no seu material, que aqui eu tenho um vetor de dipolo, ou seja, um vetor que demonstra para onde a nuvem eletrônica está sendo desviada. Beleza? Então, aqui, galera, ó, vetor de dipolo, bem definido, e uma ligação polar. Agora, fazemos só um parêntese, porque fica a dúvida. Nós pensamos o seguinte, professor, quando eu não terei um vetor de dipolo? Ou seja, quando esse vetor de dipolo será zero? Esse vetor de dipolo será zero quando eu tiver eletronegatividades próximas. Basicamente, eu tenho isso quando? Quando eu tenho aqui átomos no mesmo elemento. Por exemplo, hidrogênio e hidrogênio. Ambos são o mesmo pertencentes, são o mesmo elemento de fato, né? Então possuem necessariamente a mesma eletronegatividade. Então puxarão para si com a mesma intensidade. Então não terei um vetor de polo aqui. Por quê? Se os dois puxam com a mesma intensidade, ó, então vai se anular. E eu vou ter, então, uma ligação apolar. Ok? Então, aqui, ó, ligação polar. E aqui, uma ligação apolar. Beleza? Tranquilo? Então, ó, nós aprendemos até agora o que é uma ligação polar e uma ligação apolar. E quando nós tivermos uma ligação polar, nós teremos um vetor de dipolo, que é a setinha que marca para onde os elétrons estão sendo puxados. Ok? Beleza. Agora, ó, antes de falar, guardem um pouquinho esses conceitos de molécula, um pouquinho lá para, por enquanto, dar uma pausa aí. Agora vamos falar um pouquinho sobre ligação iônica. Agora vamos pensar aqui, ó, ligação iônica. Quando eu tenho íons em água, por exemplo, como é que eles vão estar? Íons são compostos iônicos em água sofrem dissociação iônica e liberam íons, ok? Íons são cargas reais, ó, Na+ e Cl-. Então quer dizer, se íons são cargas reais, Na+, Cl-, então quer dizer que eles vão ser sempre polares? Beleza. Então, de fato, ó, íons são sempre polares. Ok? Íons são sempre polares, porque eles são cargas reais. Não tem outra forma de pensar isso. Ok? Agora, voltando agora com o vetor, certo? Nós falamos de vetor lá, fizemos um parêntese sobre íons. Agora, vamos pensar agora a respeito das moléculas. Então, ó, a polaridade da molécula, o que ela é? Ela é um resultado da soma de todos os vetores de dipolo, vetores de polaridade presentes entre todos os átomos ligantes. Como assim? Ó? Lembra ó, um exemplo aqui. Eu tenho a molécula do CCl. Ó. Então, ó,
Se eu tenho um vetor de dipolo que puxa para cá, outro que puxa para cá, outro que puxa para cá, outro que vai puxar para cá. Por quê? Ó? Lembra lá, ó, fui F ontem no clube. Então, ó, o cloro é mais negativo do que o carbono. Então, o cloro vai puxar para si, produzindo um momento dipolar. Ou, na realidade, um vetor de dipolo. Ok? Então, os elétrons vai ter a tendência de serem deslocados na ligação, ó, carbono-cloro, para mais próximo do cloro. Só que na molécula, o que eu vou ter? Eu vou ter o somatório de todos esses vetores. Então, eles vão se somar para poderem produzir um momento dipolar resultante. Como assim, galera? Ó, vamos lembrar da física lá. Ó. Tem um vetor que puxa para cá. Eu tenho um vetor que puxa para cá. Certo? Aí eu vou ter um vetor resultante, que é o somatório dos dois desses vetores aqui. Ó. Então, aqui ó, eu tenho um vetor resultante aqui. Vai ser o VR. Então, tem o vetor A e tem aqui o vetor B. Beleza? Vetor A mais vetor B. E vou ter aqui o vetor resultante da soma dos vetores. E assim se dará nas moléculas também. Eu também terei um vetor resultante, que é a soma do quê? Do momento dipolar. Ó. Então, vamos fazer um caso aqui da molécula da amônia, que é NH3. Ó. Então, o nitrogênio, ó, ele é mais polar, ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio, está lá no final. Então, ó, o vetor da ligação vai estar para cá, vai estar para cá, vai estar para cá e apontando para cima, certo? Então, se eu fosse fazer um resultante, ó como é que o resultante vai parar. Vai parar lá em cima. Ó. Aí eu pergunto para vocês. Então, eu estou somando três coisas. Eu estou somando três coisas. Ó. Então, ó, por exemplo, a melhor forma é só entender a lógica aqui. Não estou me preocupar com a somatória de vetores, não, para introduzir mais conceitos para vocês. Mas eu estou somando várias coisas que apontam para cima. Será que o vetor resultante, esse vetor que está aqui, ele vai ser nulo ou ele vai ser maior do que a somatória, que cada um separado? Ah, se você pensou comigo, você pensou que ele vai ser maior, certo? Então, ele é um vetor não nulo. Ou seja, o resultante aqui, ó, vai ser não nulo. Ele é chamado de momento dipolar resultante. Quando o momento dipolar resultante, quando o momento resultar não for nulo, quando ele for diferente de zero, aí eu tenho o quê? Eu tenho uma molécula polar. Beleza? E qual que é o outro caso? Ó? O outro caso é quando eu tenho o somatório e esse somatório ele é nulo. Como assim? Ó? Imagine, por exemplo, que eu tenho um vetor que puxa para um lado. Com uma certa intensidade, digamos aqui 3. E tem um vetor que puxa por outro. Vou colocar um ponto aqui, tá? E um vetor que puxa para o outro lado agora, com a mesma intensidade, porém menos 3, com a direção diferente. Mesmo sentido, direções diferentes. Então, como é que eu vou fazer o resultante? Eu vou somar os dois, certo? Como eles têm o mesmo sentido, ó, eles estão na mesma linha, eu posso simplesmente somá-los. Ó. Então, somando mais 3 com menos 3, o vetor resultante seria 0. Beleza? Então, aqui é um caso que eu tenho um vetor, o VR, o vetor resultante, é igual a 0. Ok? E nas moléculas, pode acontecer do somatório dar 0? Pode. Ó. Então, é o caso que, por exemplo, aqui ó, do CCl4.
no qual eu tenho um vetor que puxa para cá e o outro que vai puxar para cá. Então, se eu fizer, por exemplo, aqui, ó, uma resultante aqui, ó, eu vou ter um vetor, por exemplo, para cá. Só para ilustrar, gente, esse somatório aqui, só como é 3D, teria que ser pensado com mais calma, mas só para mostrar para vocês. Ó. Então, somei esses dois, aí vai dar um para cá. Aí eu somo esses dois aqui, ó, e vai dar outro para cá, ó, do mesmo tamanho, porque eles são os mesmos elementos, ó. Então, ó, não deu para notar que eles são do mesmo tamanho, eu vou exagerar aqui para vocês visualizarem. Então, ó, um com -3 e outro com +3. Então, se eu somo esses dois resultantes, olha o que vai acontecer, ó. Esse vai cancelar esse. Então, o somatório dos 4, eu somei primeiro 2 a 2, ó. Somei esses dois vetores, depois somei esses dois vetores, e o resultante somei esse com esse. Então, ó, o que você percebeu? Que, no geral, ó, vai dar o somatório igual a 0, porque o resultante desses dois, vou escrever o número, tá? Para não ficar confuso. Ó. VA, VB, VC e VD. Então, esse aqui é o resultante VCD, que é a soma de C com D. E esse aqui é o resultante de VAB, que aqui é o vetor aqui da soma de A com B. E quando eu somo VB com VC, eu vejo que eles se anulam. Então, ó, o vetor vai se cancelar, então eu vou ter o quê? Uma molécula apolar, ok? Apolar. Beleza, galera? Então, entendemos? Que bom. Se não entendeu, ó, mande uma mensagenzinha aí. Fiquei com bastante calma para vocês entenderem aí. Então, agora vamos aprender na prática. Como é que eu vou saber, sempre ficar somando vetores, como é que eu vou saber sobre a polaridade de uma molécula? Tá? Então, a primeira coisa que você vai entender é se todos esses ligantes são iguais. Você vai analisar da mesma forma como você analisava a geometria. Você vai pegar o átomo central, olha, quem é o átomo central aqui do CCl4? CCl4. Quem que você acha que é o átomo central? É o carbono. Então, todo mundo está se ligando através dele. Beleza? Agora, vamos pensar o seguinte, ó. E fazer a minha pergunta. Eu tenho um par de elétrons não ligantes? O que você acha? Tem um par de elétrons não ligantes? Tem um par de elétrons não ligantes. Certo. Tem ou não tem? Vamos pensar junto aqui. O carbono é da família 4A. Quem é da 4A tem 4 elétrons na última camada. Então, se ele está ligado, ele tem a possibilidade de fazer 4 ligações. E ele está ocupando todas as 4 aqui com um Cl, certo? Que é carbono, tá? Desculpa. Vou pegar aqui. Você vê o carbono, ó. 1, 2, 3, 4. Vai fazer 4 ligações com cloro, então ele não tem par de elétrons não ligantes. Todos os pares aqui, ó, estão ocupados, cada um com o seu Cl. Então, aqui é o primeiro caso, sem o par de elétrons não ligantes. Sem os elétrons NPL. Ok? Agora, o que você percebe? Você percebe que essa molécula é simétrica. O que é simétrico, professor? Ó, por exemplo, ó, vamos desenhar aqui a estrutura plana dessa molécula. Aqui, ó. Carbono, cloro, cloro, cloro e cloro. Você percebe que aqui eu tenho ó, uma simetria? Ó. Tudo que eu tenho de um lado, eu tenho de outro. É como se eu colocasse um espelho. Tudo é perfeitinho. Ó. Quando eu falo que a pessoa é simétrica, que um lado é exatamente igual ao outro. Certo? E aqui, essa molécula, ela é simétrica? Sim, ela é simétrica. Ó. Por exemplo, se você
virar ela de cabeça para baixo assim, ó, vai perceber que essa ponta aqui, se eu virar ela de cabeça para baixo, ó, faço assim, essa ponta vai tomar o lugar dessa, eu vou simplesmente vou tombar isso aqui e produzir a mesma figura aqui, ó. Ela vai simplesmente trocar de posição, certo? Então, ó, moléculas simétricas, nas quais eu tenho o NPL, não tenho, estou sem NPLs, perdão. E todos os átomos são iguais. Então, o que vai ter que resultar disso? Ó? Os vetores vão ter que se cancelar. Os vetores vão se cancelar. Ó. Vai somar aqui e esse vai cancelar com esse. Certo? Então, ó, mais uma vez, recapitulando. Moléculas simétricas sem pares de elétrons não ligantes. Moléculas simétricas sem pares de elétrons não ligantes no átomo central e que todos os ligantes são iguais, todos os ligantes têm que ser iguais para ser simétrico, vai ser apolar, certo? Nós já provamos aí que o vetor vão ter que cancelar, certo? Beleza. Agora, ó, um outro exemplo, ó, a molécula, ela agora, ela não tem o par de elétrons, não, perdão, não tem o par de elétrons, continua sendo NPL, porém agora ela é assimétrica. Ela é assimétrica por quê? Ela é assimétrica porque ela possui um átomo diferente. Como assim? Olha só, se eu desenho, por exemplo, ó, faço o vetor CL, eu vou ter um vetor aqui para baixo, que vai ter uma intensidade tal. No entanto, ó, você percebe que o hidrogênio aqui, ele vai ter, quando analisado com o carbono, ele vai ter um vetorzinho aqui, e esse vetorzinho vai ser menor do que o CL. Então, quando eu faço aqui a soma, ó, vou somar esses dois vetores, eu percebo que agora não vai anular, porque agora esse carinha não é do mesmo tamanho, entre aspas, do que esse de cima aqui. Então, esses dois são diferentes, e eles não mais se anulam. E o vetor maior vai estar direcionado para o lado que produziu, tem maior eletronegatividade, certo? Então, o cloro vai puxar mais e eu vou ter um resultante para baixo. Aqui. Beleza? Tranquilos? Então, ó, aqui é o caso. Ó. Eu tenho NPL, eu estou sem par de NPL, perdão, sem par de NPL, porém eu tenho moléculas assimétricas. Beleza? Molécula assimétrica, ela vai ser sempre polar. Polar. Ok? Entendemos? Beleza. Agora, ó, um terceiro caso, ó, átomo central, agora com NPL, com par de elétrons não ligantes. Aí vai ser o quê? Polar. Por que vai ser polar? Ó? Porque perceba o seguinte, o caso, ó, aqui eu não tenho mais simetria para eu anular aqui o vetor. Ó. Então, ó, o vetor vai somar, por exemplo, ó, fui ontem no. Então, o nitrogênio é extremamente eletronegativo. Ó. Então, ele vai puxar para si os elétrons e eu vou ter um vetor resultante aqui para cima. Nesse caso aqui, eu vou ter um sistema polar. Beleza? Então, galera, antes de fazer questão, eu quero dar uma recapitulada com vocês no quadro, para a gente poder entender uma coisa que pode parecer difícil, mas não é. Dar uma regrinha prática para vocês aí entenderem. Então, ó, basicamente o que aqui, galera? Ó? Então, eu vou
no estudo de polaridade, a palavra-chave é simetria. Simetria. Lembra, ó, simetria é quando eu tenho, por exemplo, aqui o carbono e tal, Cl, 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 Cl. Para todos os lados que eu olho, ó, tá tudo igualzinho, tudo é simétricozinho, perfeitinho, certo? Então, essa vai ser a palavra-chave, simetria. Quando eu tenho simetria aqui, galera, ó, simetria aqui, o que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar que eu tenho duas situações. Eu vou ter sistemas assimétricos e sistemas ou moléculas que serão simétricas. Certo? Moléculas simétricas é quando, galera? Moléculas simétricas é quando eu tenho o quê? O átomo central, o átomo central, o A central, sem NPL, par de elétrons não ligantes, elétron NPL, ok? Então, ó, sem elétrons, par de elétrons não ligantes, ok? Sem elétron NPL. E quando eu tenho o quê, ó? Todos os ligantes iguais no átomo central. No átomo central, ok? No AC, ok? Exemplo aqui, ó, o CCl4, ó. Então, vamos analisar o CCl4, ó. O Cl está aqui, perdão, o cloro, o carbono está aqui. O carbono está aqui. Agora eu vou analisar. Carbono. Agora, primeira coisa, como é que eu vou avaliar se ele tem NPL ou não tem? Eu vou lá e penso, ó. O carbono, ele é morador da família 4A. Quem é morador da família 4A tem quantos elétrons na última camada? 4 elétrons. Aí eu venho aqui e coloco. 1, 2, 3, 4 elétrons. Ok? Agora, eu vou combiná-lo com os cloros. Então, eu venho aqui e faço uma ligação com cloro. Um cloro aqui. Uma ligação com cloro aqui. Uma ligação com outro cloro aqui. E outra ligação com o cloro aqui. Mas, professor, você não escreveu os elétrons do cloro. Então, vamos lá? O cloro ele é morador da 7A. Quem é morador da 7A possui 7 elétrons na última camada. Então, ó, ele doou um aqui para ligação. Então, vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso aqui era do carbono originariamente, certo? Beleza, galera? Então, aqui, originariamente ele era aqui. Ok? Então, ó, tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Então, tem todos os elétrons dessa ligação já desenhados aqui. Agora, eu me pergunto, no átomo central, sobrou algum par não ligantes? Não sobrou. Ok, ótimo. Então, ele cumpriu aqui, ó, primeira característica. Ok? Agora, vamos para a segunda característica.
todos os átomos aqui do entorno, eles são o mesmo átomo, o mesmo elemento? Sim, cloro, cloro, cloro e cloro. Olha que maravilha, ó. Deu certo. Então, ó, todos os ligantes ao átomo central são iguais. Então, ó, substância simétrica é uma substância apolar. Ótimo. Então, a substância apolar. E assimétrico? Ó. Então, eu vou ter duas possibilidades de assimetria. Fechamos a polaridade, agora vamos para a polaridade. Então, qual que é a primeira possibilidade de assimetria? A primeira possibilidade de assimetria é justamente esses elétrons NPL, ou seja, esse par de elétrons não ligantes. NPL, deixa eu ver vou apagar isso aqui. NPL não é. PNL, par de elétrons, par não ligantes. É PNL aqui, tá? Escrevi aqui errado. PNL, para não ficar confuso. Então, par não ligante. Então, elétrons de par não ligantes. Então, é o caso que eu tenho aqui. Vamos fazer um exemplo? Ó. Olha o caso aqui, ó. Amônia. Amônia, ela é NH3. Vai dar uma formulazinha para vocês. Agora, a primeira coisa que eu vou fazer, como é que eu vou saber se eles têm um NPL? Ó? Então, agora eu vou desenhar o nitrogênio e pensar. O nitrogênio, ele é morador de qual família? Nitrogênio é morador de qual família? Pausa o vídeo aí e observe a tabela periódica. Ele é morador, então, de quê? 5A, certo? Então, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Agora eu vou vir e vou encaixar esses hidrogênios. Ó. Hidrogênio está aqui. Um veio hidrogênio está aqui. Outro hidrogênio veio está aqui. Cedendo um elétron. Outro hidrogênio veio e está aqui. Ah, professor, e esse par aqui em cima que você desenhou? Esse par aqui é justamente o par não ligante. É justamente quem? O PNL, o par de elétrons não ligantes. Ok? Então, ó, primeiro caso de simetria. Quando a molécula for assimétrica, ela necessariamente será o quê? Polar. Ok? Tranquilo? Ótimo. Agora, ó, analisando agora o outro tipo de possibilidade de assimetria. Qual que é o outro tipo de possibilidade de assimetria? O segundo caso de assimetria é quando eu tiver átomos de diferentes vou colocar átomos diferentes ligados ao átomo central. Como assim, galera? Vou fazer um exemplo agora. Ó. Então, por fim, eu vou fazer um exemplo aqui para vocês. Ó. Exemplo. Ó. Tá meio sujo aqui, mas se eu apagar, eu vou apagar tudo. Para a gente não perder aqui o raciocínio. Então, ó, exemplo. Vou aumentar isso aqui para caber mais. Então, ó, exemplo desse aqui. Olha só, eu tenho o caso do carbono. O carbono faz 4. Carbono, sempre escrevo CL. Carbono. O carbono faz 4 ligações, certo? Ele tem 4 elétrons disponíveis. Tan, tan, tan. Então, beleza? Digamos que ele esteja ligado com hidrogênio aqui, com outro hidrogênio aqui, com outro hidrogênio aqui,
Porém, ele está ligado aqui a um cloro, certo? Você percebe que o cloro vai puxar para mais, vai puxar os elétrons mais para ele? Então, eu vou ter um polo negativo aqui próximo do cloro. Vou ter um polo aqui parcial aqui, consolidado aqui. Então, aqui, ó, eu vou ter um sistema assimétrico. Por quê? Porque este ligante aqui, ó, ele é diferente dos outros, ó. Diferente desse, diferente desse, diferente desse. Então, ó, eu vou ter um sistema no qual os átomos ligados ao átomo central são diferentes entre si. Então, eu vou ter uma assimetria. Então, necessariamente, essa molécula vai ser polar. Ok? Então, galera, para falar sobre polaridade, eu vou pensar em simetria. Simetria pode ser assimétrico ou simétrico. Ok? Para ser simétrico, tem que ser perfeito. Ó. Tem que ter o átomo central sem o par de elétrons não ligantes, ou um ou vários, tá? Pode acontecer. Além disso, todos os ligantes são iguais, ligados ao átomo central, certo? Então tem que bater isso aqui para dar certo, vai ser apolar. Beleza. E quando aqui, ó, eu vou ter moléculas assimétricas? Assimétrico quando eu tenho, nos casos, ó, ou eu tenho par de elétrons não ligantes, ou eu tenho aqui, no caso, um átomo ligado ao átomo central, que ele é diferente, produzindo uma assimetria, certo? Um ovário, por exemplo, um Cl aqui, hidrogênio, hidrogênio. É uma assimetria também, certo? Aí eu tenho um sistema polar, ok? Beleza? Pessoal, então a aula de hoje foi isso. Vou fazer um exercício para mostrar para vocês como é que faz, para a gente lembrar como é que faz. E a gente continua agorinha no exercício. Vamos lá. Ó. Questão 4 do praticando. Há duas características que podem definir se uma molécula é ou não polar. A diferença entre eletronegatividade entre os átomos ligados e a geometria da molécula, certo? A geometria serve para a gente poder saber se ela é simétrica ou não, ok? Com base nessas informações, analise as alternativas, alternativa incorreta. Então, eu já marquei a letra A e vamos analisar a letra A por que ela está incorreta. Vamos lá. A geometria das moléculas de oxigênio e de ozônio é linear. As ligações são polares e as moléculas são apolares. Pessoal, vamos pensar o seguinte, ó. Primeira coisa, e foi legal ter feito essa questão, porque tem informação importante, que é analisar a polaridade de moléculas diatômicas, tá? Com facilidade. Então, ó, primeira coisa aqui, na análise de moléculas diatômicas, ela não tem átomo central. Então, aqui é difícil de a gente analisar aqui esse sistema. Então, como é que você vai analisar se ela é polar ou apolar? Então, moléculas diatômicas são sistemas onde eu tenho dois átomos. Ok? Então, eu vou ter duas possibilidades. Ou eu tenho uma molécula polar, ou ela é apolar. Então, como é que é cada caso aqui? Ó? Então, é bem fácil de entender. Ó. Moléculas diatômicas serão polares quando os dois átomos forem iguais entre si, certo? Ó, oxigênio, oxigênio. Geometria linear, você percebe que o vetor aqui vai ser zero. Então, aqui vai ser apolar. Este é igual a este. Agora, é sempre legal o aluno tentar pegar o raciocínio. Ó. Eu tenho aqui dois elementos. Eles estão numa linha reta. Um puxa para um lado, outro puxa para o outro. Onde é que o vetor vai estar? Ele vai estar se anulando, certo? Se um puxa para cá e o outro puxa para cá com a mesma intensidade, quando eu somo aqui os vetores, vai ser igual a zero, certo? Mas, por exemplo, quando eu tenho o caso aqui ó, do HCl, então, do Cl, vou apagar esse aqui para não ficar confuso para vocês. Aqui eu tenho não, tá certo. Eu tenho um Hzinho aqui.
Tem um Cl aqui, geralmente faz o contrário, só para visualizar que é diferente, tá? Olha só, o cloro é muito mais negativo, então ele vai puxar para ele, ó, e formar um vetor aqui. Então, perceba que quando eu tenho esse sistema aqui, não vai ter vetor zero. E quando é que isso acontece? Isso acontece quando os dois são diferentes. Então, sempre quando eu tenho moléculas diatômicas, o que eu vou analisar? Eu tenho ligantes iguais? Se eu tiver ligantes iguais, então a molécula vai ser apolar. Aqui está errado, né? Eu falei iguais e escrevi aqui diferentes. Eita, professor, me ajuda aí. Então, ó, ligantes iguais, aí vai ser tranquilo. O vetor vai se anular, vai ficar perfeito, vai dar certo, vai ser apolar. E quando eu tenho aqui, ó, ligantes diferentes, ó, não vai se anular e vai ser igual a zero. Diatômico é um caso especial, e nosso método prático que ensinou até aqui, eu não responderia, porque eu não tenho átomo central. Mas veja como é tranquilo aí, é só usar um pouquinho o raciocínio lógico que vai chegar lá na resposta. Mas grave aí, escreva a notinha aí no cantinho, você vai entender isso com facilidade. Agora vamos analisar aqui, ó. A geometria das moléculas de ozônio é linear e as ligações são apolares e as moléculas são apolares. Ó. Então aqui, galera, ó, então perceba o seguinte, primeira coisa que a gente tem que analisar aqui, já podemos, só com conteúdo de polaridade, jogar essa resposta no chão. Faça um átomo a molécula de ozônio. Você vai perceber que ela tem que o oxigênio tem que ter 3 carinhas combinados com ele. Ó. Então, como é que ele faz para dar certo? Ó? Ele vai ter que fazer uma dupla ligação com o oxigênio, deixar um par não ligante aqui, e vou ter que ter aqui, ó, outro oxigênio aqui. Certo? Pessoal, você foi muito rápido. Então, vamos devagar, não tem problema. Vou fazer passo a passo, montar essa molécula, passo a passo aqui. Então, vamos lá, bem tranquilo. Ó. Então, eu tenho 3 moléculas, tem 3 átomos, perdão. Um oxigênio, outro oxigênio e outro oxigênio. Vamos começar a analisar pelo átomo central aqui. Vamos começar a analisar pelo átomo central aqui. Então, ó, oxigênio é morador da família 6A. Oxigênio é morador da família 6A. Eu venho aqui e vou desenhar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ó, ele tem 6 elétrons aqui na última camada. Todo mal desenhado aqui. Vou desenhar esse aqui melhor para vocês aqui. Mais limpo. Oxigênio. 6 elétrons na última camada, certo? Por enquanto, eu vou ter que esperar que vocês aceitem que eu tenho uma dupla ligação aqui. Eu vou ter que explicar um conteúdo chamado carga formal aqui, para explicar por que eu tenho essa dupla ligação aqui. Tá? Eu vou ter que fazer uma aula só sobre carga formal para a gente poder entender. Então, ó, e vou ter os outros átomos aqui distribuídos. Então, tantã, 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 tantã. Então, ó, essa ligação simples vai ser esse par de elétrons aqui. Essa ligação vai ser um par de elétrons aqui, essa aqui. E essa ligação vai ser esse par aqui. Ok?
Todo mundo tem 8, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok? Por enquanto, aceitem aqui essa dupla aqui, tá? Se você tem dúvida, eu vou preparar uma aulinha só sobre carga formal e estrutura de livros. Esse aqui vai demorar um pouquinho mais. A gente vai entender. Ó. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte, ó. Eu tenho esse par de elétrons não ligantes aqui. E aí? O que eu faço? Eu tenho esse par de elétrons não ligantes. O átomo central vai ser o próprio oxigênio. Essa molécula vai ser simétrica, sim ou não? Não, ela é assimétrica. Então, se ela é assimétrica, ela vai ser também o quê? Apolar. Perdão, polar. Vai ser polar. Assimétrica, polar. Então, já cai por terra aqui, pessoal, o quê? Ó? As ligações são apolares. Já provei para vocês aqui que ela é polar, ok? Então, se você... Só de você pensar o átomo central aqui, ó, o oxigênio como tendo 6 elétrons, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só de você pensar ele aqui, ó, já percebe que ele vai ter um par de elétrons não ligantes aqui, certo? Pessoal, então foi isso a aula de hoje, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Nós ficamos de ter uma aula só de como montar a estrutura de Lewis. Isso já está programado. A estrutura de Lewis. Montar para vocês isso, a estrutura de Lewis. E, além disso, queria que está bem tranquilinho, certo? Então, para pensar a geometria, é sempre montar a estrutura da molécula, colocar os átomos, o átomo central, ver se ele tem um par não ligante. Ela é simétrica ou assimétrica? Se ela for simétrica, como é o caso aqui, ó, átomo central, sem par de elétrons ligantes, vai ser apolar. Se ela for assimétrica, ela vai ter que ser polar. Polar, ligantes diferentes, polar. Ok? Então é isso, galera. Fiquem com Deus. Forte abraço.